O Ministério da Fazenda prepara uma série de medidas que, na prática, tendem a atingir populares sites asiáticos de e-commerce. As ações têm o objetivo de aumentar a fiscalização sobre as compras nessas plataformas. Ainda não há uma data oficializada para que essas medidas entrem em vigor. A proposta é acabar com a isenção de imposto de importação sobre encomendas de até $50 destinadas a pessoas físicas. E para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui no Fast News o advogado e professor de Direito Tributário Bruno Romano. Doutor, bem-vindo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui novamente com vocês da Jovem Pan, podendo trazer informações aos telespectadores. Obrigado, prazer é nosso, doutor. E qual a avaliação sobre essa medida? O senhor considera acertada a cobrança de impostos ou o fim dessa isenção, que na prática é o início de uma tributação, né, sobre essas compras de menor valor, abaixo de $50 para pessoas físicas? A medida, ela tem por objetivo, por parte do governo, incrementar receitas por parte da União. Ela visa aumentar o dinheiro dos cofres, aumentar o caixa do governo. A verdade é que isso não necessariamente vai trazer um incremento imediato para fins de arrecadação. Por quê? Evidentemente, com a tributação dessas compras, o que se compra nesse site não são coisas de elevado valor, geralmente. São coisas que, via de regra, não passam dos $50. E aí, com isso, muitas vezes, o consumidor, que geralmente compra nesses sites, pode acabar sendo compelido a deixar de fazer isso, justamente em razão do fato de, somando a carga tributária adicional, que é de 60%, mais o frete, para que ele receba o produto em casa, afinal de contas, os Correios não vão levar o seu produto de graça. Somando esses dois fatores, é provável que a mercadoria, que já não custava muito, passe a custar muito mais. Inclusive, já tem relatos na internet de pessoas que compraram produtos cujo valor girava em torno mais ou menos dos seus R$200 e que, somando a tributação mais o frete, isso passou a mais de R$500, tornando inviável a compra. Então, de fato, o que se espera? Arrecadar muito por conta da tributação. O que pode acontecer? Afastar o consumo. Pois é, né, doutor? E alguns economistas têm apontado esse início da taxação sobre os sites estrangeiros e até outras medidas que o governo já ventilou, mas ainda não anunciou oficialmente, como cobrança de impostos sobre os sites de apostas esportivas, como reflexos do arcabouço fiscal, ou seja, que para cumprir as regras estabelecidas no arcabouço fiscal, que ainda vai passar pelo Congresso Nacional, né, ainda é só a proposta do governo, né, ainda não é o desenho final, mas que para se atingir os objetivos estabelecidos no arcabouço fiscal, o governo teria que aumentar impostos, senão a conta não fecharia. O senhor vê dessa forma também? O início dessa tributação é uma forma de o governo tentar justamente fechar essas contas, doutor? Sim, o governo ele está, sinceramente, na minha opinião, eu vejo que o governo ele está analisando essas contas pelo lado errado. O governo precisa fechar as contas, efetivamente, e está analisando meios de arrecadar mais. Essa é a verdade. De fato, a tributação sobre essas compras internacionais por meio desses sites é um meio do qual o governo vê como forma de incrementar a arrecadação. A tributação de site de apostas, entre outras ideias, como também tributação de dividendos, que também vem sendo aventado. Mas o problema é que o governo está buscando equilibrar as contas do jeito errado. Seria muito mais efetivo se, ao invés de buscar aumentar a arrecadação, o governo efetivamente tentasse cortar custos, cortar gastos como um todo. Afinal de contas, se você começa a aumentar, começa a expandir, majorar muito a carga tributária, os próprios contribuintes não vão ter fôlego para arcar com esses valores. O exemplo disso, como eu acabei de mencionar, os consumidores que vão deixar de consumir nesses sites estrangeiros, mas tem outras medidas. Tributação sobre os super ricos, como dizem, muitas dessas pessoas têm dinheiro suficiente para mudar de país, e aí com isso a tributação que recairia aqui no Brasil vai recair em outro país. Então são medidas que
analisando do ponto de vista financeiro, não vão ter efetivamente o resultado que vai ser pretendido. Seria muito melhor enxugar as contas. E no caso dessa cobrança, doutor, sobre as compras abaixo de R$250, de $50, queria que o senhor explicasse para a gente, até para quem não está familiarizado com o assunto, como é que são hoje as regras, como é que funciona hoje e como é que vai ser a partir do início da vigência dessa cobrança. Ainda não tem data, né? Faltam ser divulgados os detalhes, o governo ainda não oficializou, não formalizou esse anúncio, apenas declarou que vai ser iniciada a cobrança, mas queria que o senhor já explicasse para a gente como é que funciona hoje e como é que vai passar a ser. Uma excelente questão, Vitor. Hoje já existe uma briga com relação a isso. Existe uma lei e traz a possibilidade de isenção para as importações realizadas por pessoa física. Então, eu, você ou algum dos nossos telespectadores, quando realiza a importação de bens, num valor de até $100, não são $50, de até $100, esses produtos são isentos. Você não tem que pagar por a tributação, o imposto de importação que recai sobre esse bem, pagando apenas o frete dos correios, né, da vinda do produto até a sua casa, ou então a pessoa vai até os correios fazer a retirada. Depois, posteriormente, veio uma portaria da Receita Federal que falou, não, a isenção não será de $100, a isenção será de $50, e ainda por cima, para se ter direito à isenção, não basta o comprador ser uma pessoa física, mas quem está no exterior também tem que ser uma pessoa física. Então veja que a portaria trouxe alguns requisitos que não constam na lei. Veja que o que eu estou dizendo aqui é a Receita Federal compreendeu, a Receita Federal ela trouxe limitações para o que está disposto na lei, e a portaria passou a ter mais importância do que a própria lei. Até por conta disso, existem diversas decisões judiciais de vários tribunais regionais federais aqui do país, dizendo que essa portaria da Receita Federal é ilegal, justamente porque ela vai contra a lei. Levando a ferro e fogo que está disposto na lei, as compras adquiridas por pessoas físicas, ainda que o vendedor seja uma pessoa jurídica, e esse produto seja de um valor inferior a $100, ela é isenta. E isso ainda vale. Claro que existe a briga, é possível que você tenha que entrar com uma ação judicial para briga contra a Receita, mas essa lei vale. A partir do momento em que for cancelada essa isenção, vai ter que ser proferida uma nova lei para se sobrepor à lei anterior, e a partir do momento em que essa lei for publicada, a isenção não vai mais existir de imediato. Afinal de contas, o imposto de importação não precisa esperar para passar a valer, né? Existem regras tributárias para diversos tributos por imposto de importação. Isso não acontece. Sendo publicada a lei, todo mundo vai realizando qualquer compra oriunda do exterior, independentemente do valor, vai ter que pagar o imposto de importação, que é de 60% do valor do bem. E como é que vai se dar a fiscalização disso, doutor? Isso, na verdade, a fiscalização já começou a ser realizada, até porque a Receita Federal já mandou um ofício para os Correios, determinando que os Correios, sempre que os Correios tiverem notícia de qualquer ingresso de bens no país, avise a Receita Federal com 2 dias de antecedência, informando todos os dados do comprador, para que justamente a Receita Federal, juntamente com os Correios, consiga verificar se há um imposto devido, e se houver o imposto devido, vai mandar o boleto para o consumidor. Ou seja, a tributação vai recair sobre o consumidor final, não recairá diretamente sobre as empresas. Esse custo será repassado ao consumidor final. Muito bem, ouvimos aqui o advogado e professor de Direito Tributário Bruno Romano falando sobre o início dessa cobrança de impostos sobre as compras abaixo de $50 do exterior. Obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos todos e uma boa noite. Eu que agradeço, Vitor. Tenha uma boa noite a você, a todos da Jovem Pan e a todos os telespectadores. Uma boa noite. Obrigado, doutor.
Aproveito para trazer de volta aqui para a conversa, antes de a gente fechar esse assunto, trazer de volta aqui o Alexandre Borges para ouvi-lo também sobre essa medida. Parece uma medida bastante impopular, hein, Borges? Será que não vai afetar politicamente o presidente Lula? Afinal de contas, mexe com camadas mais baixas da população, né? São compras de menor valor que afetam uma população de menor poder aquisitivo, justamente uma fatia do eleitorado a quem Lula sempre acenou e da qual conseguiu uma boa quantidade de votos na eleição. Será que isso atinge politicamente o presidente, Borges? Atinge, sem a menor sombra de dúvida. É uma quebra de promessa de campanha, né? Porque a história de que nós vamos taxar os ricos, isso não é taxar rico, né? Isso é ir atrás da classe média baixa, pessoas que dependem e que têm acesso a produtos baratos fazendo esse tipo de compra. E vão realmente sentir muito isso. O que eu acho mais incoerente dessa história toda, e é bom que a gente pontue isso, é que o Brasil está vivendo um período muito complicado para engatar no crescimento econômico, e você tem o governo federal numa rota de colisão e brigando o dia inteiro com o Banco Central, porque o Banco Central fixou, na verdade nem o Banco Central, o Copom, né, fixou a nossa taxa básica de juros em 13,75%. Agora, a gente sabe que reduzir carga tributária melhora a atividade econômica. Aumentar a carga tributária diminui a atividade econômica. Então, o governo, que tanto briga com o Banco Central, tanto briga com o Roberto Campos Neto, tanto diz que está querendo melhorar a economia e querendo que o Brasil volte a crescer, esquece que tem em suas mãos um grande instrumento para melhorar a economia. Você tem nos diversos produtos à venda no Brasil, vamos dar um exemplo dos automóveis, né? Quase metade do preço, efetivamente metade do preço que você paga quando compra um automóvel, que é uma indústria muito importante, geradora de emprego importante no Brasil, você paga de imposto, reduz o IPI. Se você reduz os impostos dos carros, vai vender muito mais carro, você vai ter crescimento econômico, você vai ter mais atividade, todo mundo vai sair ganhando. Isso vale para tudo. Se você for olhar, por exemplo, os cigarros têm uma taxa altíssima de imposto, uma das mais altas do mundo no Brasil, se não me engano, algo como 80%. E aí, se você for ver as leis que regulam isso, todas elas dizem: aumentamos o valor do imposto do cigarro para desestimular o consumo. Ou seja, o governo sabe que mais imposto, menos consumo, menos venda. Nesse caso específico, ainda tem um subproduto pior, que estimula a pirataria. Você tem uma indústria enorme no Paraguai de produção de cigarro para entrar contrabandeado no Brasil por causa da nossa alta carga tributária. Enfim, de qualquer jeito, a saída para o país e para qualquer país nunca é aumentar imposto. O Brasil tem imposto demais, o Brasil pesa muito, principalmente na ponta mais fraca dessa equação, que é a população de baixa renda, que tem nesse tipo de site que faz importação de produto barato, uma maneira de ter acesso a bens de consumo. Porque os políticos que moram em Brasília, que têm salários públicos, que moram em palácios, eles às vezes se esquecem do que é a vida de um pobre brasileiro e como o acesso ao consumo é tão dificultado a eles. Então, o Brasil precisa fazer uma reforma tributária urgente, mas essa reforma tem que ser para cortar impostos e principalmente dos mais pobres. Agora, uma das justificativas do governo, né, Borges, é de que essa medida poderia servir para aumentar a competitividade da indústria nacional, né, que as indústrias têxteis brasileiras, principalmente, né, porque esse é o setor que mais se beneficia dessas vendas nos sites chineses, estrangeiros, o setor têxtil, a indústria nacional poderia se fortalecer, porque aí, à medida que os preços aumentassem, o consumidor deixaria de comprar nesses sites e compraria das indústrias brasileiras. Você acha que faz sentido esse raciocínio? Isso pode acontecer? Isso é uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade? Que realmente é preciso ter isonomia. Eu concordo, óbvio. É óbvio que você não quer um produto estrangeiro competindo com um produto nacional que tem uma taxa muito alta. Isso eu concordo. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro que é clássico, né? Os hotéis aqui do Rio de Janeiro sofrem muito a concorrência daqueles cruzeiros. Por quê? Porque o sujeito tem uma empresa que funciona no Caribe, num paraíso fiscal, bota o navio para passar pela costa brasileira, pega
passageiro em Fortaleza, em Recife, vai fazendo essa navegação pelo litoral brasileiro, fazendo turismo no Brasil com o público brasileiro, só que o custo trabalhista é inferior, o custo de toda aquela operação é muito inferior, porque a empresa não é brasileira, a empresa está registrada num país, por exemplo, do Caribe, e o sujeito consegue jogar os preços lá embaixo e faz uma competição predatória com a indústria de restaurantes e de hotéis aqui do Brasil, especificamente aqui do Rio de Janeiro. A gente sofre muito com isso. Então tem que ter isonomia, claro, sem dúvida. Estrangeiros e brasileiros têm que competir em igualdade. Agora, a igualdade é aumentar o imposto do estrangeiro ou baixar o imposto do brasileiro? Aí é que é a outra parte da meia-verdade. A gente deveria cortar impostos dos brasileiros para que os brasileiros competissem com os gringos e não aumentar o imposto do gringo e deixar tudo caro, onde só o governo ganha dinheiro, as vendas caem numa ponta e o consumidor fica sem acesso ao produto na outra. Perfeito, aí a análise do Alexandre Borges. Valeu, Borges. Agora sim, tá liberado. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.